Bom dia, amados. Eu gostaria hoje de meditar em um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Oséias, no capítulo 6, do versículo 3. Eu gostaria de me ater à parte A do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como se o escritor estivesse dizendo para você: você precisa conhecer a Deus, mas você precisa continuar a conhecê-lo, porque Ele sempre terá uma coisa nova para você. Portanto, ele expressa: conheçamos e prossigamos em conhecer. E conhecer a Deus. Como conhecer alguém sem ter um tipo de relacionamento com essa pessoa? Não podemos conhecer uma pessoa sem que desenvolvamos um tipo de relacionamento. Para isso precisamos nos aproximar dessa pessoa e construirmos uma relação, seja uma relação de amizade, seja uma relação de amor, de companheirismo, enfim. Só quando nos aproximamos de alguém e passamos a nos relacionar, vamos passo a passo, conhecendo o seu caráter, as suas vontades, aquilo que pensa, aquilo que sente prazer, aquilo que entristece essa pessoa. E como conhecer a Deus? Como conhecer a Deus? Deus é invisível. Não podemos nos aproximar a olho nu, não podemos tocar, não podemos vê-lo. Mas através das Escrituras nós nos aproximamos e passamos a conhecer. Através das Escrituras, nós o conhecemos e prosseguimos em conhecê-lo. E lá nas Escrituras nós conheceremos o seu caráter, que é justo, bom e santo. Justo porque, aconteça o que acontecer, ele fará justiça. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto é. Podemos ver em Deuteronômio 32, versículo 4. Bom, porque de fato Ele é bom, porque nunca muda. Teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Salmo 145, versículo 13. Santo? Sim, porque sempre vai querer nos ver livres do pecado. Assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus falando para você, e está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Lá em Mateus, no capítulo 22 e o versículo 29, Jesus conversa com os saduceus. E Jesus diz assim: errais em não conhecer as Escrituras. E ele conclui dizendo: se vocês não conhecerem as Escrituras, também não conhecerão o poder de Deus. O que Jesus estava dizendo para os saduceus? Olha, para você conhecer a Deus e conhecer o seu caráter, o seu poder, você precisa conhecer as Escrituras, porque são elas que vão falar a respeito de Deus.
Precisamos, através das Escrituras, conhecê-lo, e assim conheceremos o seu poder. O quanto é tremendo. Soubemos que Deus opera e sempre operou maravilhas. Raabe, uma história bem conhecida para todos, ela abrigou os homens de Deus a mando de Josué, que estavam ali em missão de reconhecimento na cidade de Jericó, e Raabe os protegeu. Por que Raabe os protegeu? Porque Raabe conhecia do que era capaz o Deus daqueles homens. E ela diz assim: ouvi os feitos e obras de Deus e reconheci o quanto o Senhor é tremendo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Sion e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus poderosos exércitos. Quando ouvimos estas coisas, perdemos a coragem, e todos nós, com muito medo, por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo da terra. Isso nós podemos ver no livro de Josué, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, esse relato de Raabe. Deus, queridos, estabeleceu um propósito, nos revelando os mistérios da sua vontade, que foram estabelecidos em Cristo Jesus. E como chegamos a conhecer estes mistérios? Através das Escrituras. Você entende e vê, conhece e prossegue conhecendo a Deus através das Escrituras. Lá em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 9, vai dizer: foram estabelecidos em Cristo Jesus e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Nas Escrituras nos é revelado os pensamentos que pairam na cabeça do Senhor nosso Deus. Lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 8, ele vai dizer: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. No versículo 9 ele diz: assim como é alto o céu da terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, aquilo que paira na cabeça do nosso Senhor, os seus desejos, os seus desígnios, nos é revelado e nos faz conhecer através das suas Escrituras, que Ele mesmo deixou para que pudéssemos encontrá-lo. Nas Escrituras podemos conhecer as coisas que alegram o coração de Deus. Uma delas é a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E você pode encontrar isso nas Escrituras, em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6. A outra, e tão importante quanto, coisa que agrada a Deus é guardar a sua palavra. Porque não apenas conhecê-lo, mas prosseguir em conhecê-lo. Quer dizer, guardar a palavra dele, estar conectado com ele. O salmista Davi expressou no Salmo 119, o versículo 11, dizendo: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. As coisas que agradam a Deus, só poderemos descobri-las nas Escrituras, pois só poderemos conhecer o nosso Deus conhecendo as Escrituras. E conhecendo as Escrituras, conheceremos o poder do nosso Deus. Prossigamos em conhecer. Esse prossigamos em conhecer, ele está dizendo: caminhe lado a lado com Deus. Porque uma das coisas que agradam ao Senhor, e você vai descobrir através das Escrituras, é que caminhar ao lado de Deus agrada ao seu coração. Imagine uma pessoa viver uma comunhão tão excelente com Deus ao ponto de não experimentar a morte, porque Deus o arrebatou. Enoque viveu em comunhão com Deus.
e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Entrou na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não conheceu a morte. Já não foi encontrado porque Deus o arrebatou. Hebreus capítulo 11 e versículo 5. As Escrituras nos apontam o Senhor Deus. As Escrituras nos apresentam e nos faz conhecê-lo. Aproveite todo o tempo que o Senhor lhe concede para buscá-lo e conhecê-lo através das Escrituras, porque está escrito em Isaías capítulo 55 e versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se as Escrituras diz buscai-o enquanto se pode achar, podemos claramente ver que chegará um tempo em que você não poderá mais encontrá-lo. Então, querido e querida, aproveite, porque agora é tempo de conhecer a Deus e prosseguir conhecendo o que Ele tem para te dar. Que Deus nos abençoe.